Sejam bem-vindos ao canal Conhecimentos da Humanidade. Aqui, nós iremos te levar por uma viagem através da história da humanidade, abordando os conhecimentos das tradições ocidentais e orientais. Então a gente vai falar sobre religião, misticismo, mitologia, um pouco de história, ciências e curiosidades sobre o tema. E para começar, a gente vai falar sobre os locais sagrados. Você sabe por que uma igreja, um templo antigo ou uma cidade sagrada se situa naquele lugar específico? Então vem com a gente conhecer um pouco mais sobre isso no Conhecimentos da Humanidade. Assim como as religiões, é quase impossível saber quando o homem passou a criar templos. Acredita-se que os primeiros lugares de adoração, ou que eram considerados residências de Deus, eram os ambientes naturais, como montanhas, cavernas, rios e florestas. De qualquer forma, sempre que o pensamento religioso esteve presente, se fez necessário uma espécie de local sagrado. Como o Bruno disse, nem todos esses locais eram templos construídos pelos homens. Como o Uluru, também se chama Ayers Rock. Ele é um monolito localizado em um parque no centro da Austrália. Para os aborígenes Anangu, o Uluru é tão sagrado quanto Meca ou Jerusalém. É lá que, segundo eles, o mundo teve sua criação iniciada. A sagrada Uluru tem várias fendas, cisternas, cavernas e pinturas antigas. Lá existem as Cavernas da Fertilidade, onde se encontram diversos símbolos de falos. Segundo os aborígenes, tantas mulheres já se esfregaram nesses símbolos para estimular a fertilidade que pedras e paredes se tornaram lisas. Mas por que uma caverna era mais sagrada que outra? Ou uma montanha? Tinham locais que eram diferentes, atraíam pessoas e exerciam um fascínio especial. A escolha desses locais não era aleatória. Conta-se que certos homens despontavam entre os seus e eram considerados canais diretos com os deuses. É provável que esses tenham sido os primeiros médiuns e que através dessas manifestações mediúnicas eles conseguiam enxergar lugares onde havia uma grande concentração de energia. Mas que energia é essa que todo mundo tanto fala? Dos raios solares até os diamantes, tudo é energia. Sabe a equação de Einstein, E igual mc ao quadrado? Ela significa que tudo que tem peso, mesmo que um peso desprezível como partículas muito pequenas, possui uma energia associada. Para a atual física, o conceito de energia está associado a interações. Já o estudo dos conhecimentos antigos entende a energia segundo as 7 leis universais, sendo que uma delas é a vibração. O livro Kybalion aborda essas 7 leis e traz o seguinte trecho: nada está parado, tudo se move, tudo vibra. No universo, todo movimento é vibratório. Todas as coisas se movimentam e vibram conforme sua própria natureza. Nada está em repouso. Das galáxias, as partículas subatômicas, tudo tem movimento. Todos os corpos são feitos de átomos e outras partículas menores que nunca param. Ou seja, tudo é energia e tem sua própria vibração. Logo, podemos afirmar que cada local também tem a sua vibração. E é bem aceitável imaginar que esses médiuns conseguiam perceber isso e determinar os locais com mais concentração dela. Essas energias ou linhas de energias são chamadas de linhas de lei ou linhas telúricas. Essas linhas eram vistas como se serpenteassem no chão. Para os homens antigos era como se fossem serpentes ou cobras. E é daí que vem muitas lendas sobre serpentes e dragões. Os primeiros locais feitos pelo homem que tinham um caráter cerimonial foram os túmulos. E o desenvolvimento dos rituais, sua proteção, traria necessidade de construções mais complexas. As cavernas, por exemplo, remetiam a úteros, e por isso eram locais naturais para se adorarem a Mãe Gaia e a sua fertilidade. Esse é um dos exemplos de como alguns templos surgiram. Um templo, de forma geral, é compreendido como a residência de uma divindade ou um lugar para se aproximar dela. Sendo sagrado, dimensões, formas, local onde são erigidos não são mero acaso, tanto para os dias antigos quanto muitos dos atuais. Ou ainda, o posicionamento daquela região pode ser apropriado para acessar seres divinos, como a altitude da construção ou do acidente geográfico, por exemplo. Temos Stonehenge, onde um observador em seu interior pode determinar com exatidão a ocorrência de datas significativas como solstícios e equinócios.
eventos celestes que anunciam as mudanças de estação. Para isso, basta se posicionar adequadamente entre os mais de 70 blocos de arenito e observar na direção certa. Essa descoberta se deu em 1960, demonstrando através da arqueologia que os povos neolíticos, 3.000 anos antes de Cristo, já tinham esse conhecimento. Logo, arquitetar um templo era e ainda é uma tarefa de extrema importância, já que quanto mais elementos favoráveis geométrica, geográfica, simbólica ou energeticamente, mais sagrado será, pois a conexão com a divindade será facilitada ou mesmo possível. Vamos falar brevemente de alguns templos importantes de algumas religiões antigas e atuais. Para tentarmos entender na prática a importância do planejamento da construção de templos em locais sagrados, vamos começar a falar dos templos egípcios. Os templos egípcios, como Luxor e Karnak, não eram apenas lugares de culto onde a divindade morava. Era também uma imagem do universo. Cada parte do templo tinha um significado bem definido e estava subordinada a uma ideia de caráter simbólico. Esses templos estavam orientados ao leste, ao sol nascente, que simboliza a vitória da luz sobre a escuridão todas as manhãs, ou melhor dizendo, a vitória de Ra sobre a serpente Apófis, e garantindo a manutenção de toda a vida. Cercado por muros altos, os templos egípcios eram mantidos fora do alcance dos curiosos. E lá dentro incluía depósito de trigo, alojamento para sacerdote, biblioteca e escolas. Fileiras de esfinges guardavam a passagem para a entrada principal. Sobre as esfinges, elas são muito carregadas de significados. Hoje, nos limitaremos a dizer que elas eram as guardiãs dos templos. O caminho, após as esfinges, encerrava em 2 obeliscos à frente do pilone. Pilone são aquelas entradas monumentais que ficam à frente desses templos. Os obeliscos, por sua vez, são aquelas pirâmides suspensas. Eram as construções mais altas dos templos. Seu cume era de ouro para refletir os primeiros raios solares da manhã. E as construções seguiam regras determinadas, fixadas por um texto sagrado chamado o Livro das Moradas dos Primeiros Deuses. A tradição dizia que eram escritos divinos. Sekhat, a deusa da ciência, escrita e arquitetura, estaria envolvida em cada construção de templo. Passando as esfinges, os obeliscos e o pilone, chegamos ao pátio principal, onde é possível ver as entradas das salas sagradas à frente. Essa era a visão de um egípcio comum, em dias de festividade, quando só então tinham acesso a esse pátio. O pátio é todo circundado por colunas e um novo pilone dá acesso às salas. Quanto mais interna a sala fica, mais sagrada ela é. A primeira passagem interna é o salão hipóstilo, que tem este nome por ser sustentado por colunas. A luz do sol se dá por janelas abertas no teto, e as colunas que recebem essa luz têm forma de planta papiro aberto, e as que estão à sombra são as plantas em forma de broto. Continuando em frente, chegamos a uma sala totalmente escura, sem nenhuma abertura exterior. E nos aproximando do limite da sala, o teto vai ficando mais baixo e o piso mais alto. E a razão é simples, estamos nos aproximando do Sanctum Sanctorum. Chegando lá, encontramos o que há de mais importante e mais sagrado para os egípcios, o deus ou a deusa cultuado. E tudo o que ele representa em termos emocionais e práticos para toda a civilização antiga. Com o objetivo de abrigar os deuses, os templos gregos eram carregados de precisão, regras de proporção e rigor matemático. O local escolhido para a edificação era a Acrópole, a região mais elevada da cidade, tendo sua entrada apontada para o leste, onde o deus Hélios apontava com sua carruagem todas as manhãs. Um dos mais conhecidos é a Acrópole de Atenas, construído entre os anos 447 a 438 a.C., no ponto mais alto da cidade. Esses lugares eles eram abertos a todos para observação externa das estátuas dos deuses, mas o interior era reservado apenas aos sacerdotes. Percebe-se aí uma similaridade com os templos egípcios. Um dos locais sagrados mais conhecidos da Grécia era o Oráculo de Delfos. Segundo a lenda, o deus Apolo derrotou uma serpente gigante chamada Pythia, e no local onde isso aconteceu foi construído um templo em homenagem a esse deus. Lembra que falamos da relação de linhas de energia e serpentes? O oráculo era mantido por sacerdotes, mas eram as sacerdotisas pitonisas que faziam as previsões. E o local se tornou um dos maiores centros de peregrinação do mundo na época. Ele era tão importante
que era chamado de Omphalos, o umbigo do mundo. É nele que encontrava-se a inscrição: ó homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Os gregos tinham templos espalhados por todo o seu território, mas o mais importante de todos era um monte, o Olimpo. Ele era considerado a casa dos deuses, era onde o maior de todos, Zeus, morava. Mas por que um monte? Porque ele é a maior montanha da Grécia, e também pelo formato que as montanhas têm. Elas são triangulares, lembram pirâmides e apontam para os céus, como se direcionassem o que está embaixo para o que está em cima. O Templo de Salomão foi o primeiro e mais simbólico templo de Jerusalém. Exerce influência até hoje em diversas tradições. Sua arquitetura, estrutura e construção foram minuciosamente descritas nas escrituras. O objetivo do templo, além de servir como a morada do Deus vivo, seria a de substituir o tabernáculo, o santuário móvel dos hebreus antes de se fixarem em Canaã, onde guardavam a Arca da Aliança dada aos homens por Deus após o dilúvio. O templo teria sido construído em meados do século IX antes da era cristã e teria sido destruído em 2 ocasiões, o que acarretou na perda da Arca da Aliança. A segunda e definitiva destruição deixou um resquício, o Muro das Lamentações, que foi um dos muros de contenção do templo. Seu nome está ligado à perda da Arca da Aliança. O templo original foi construído na Cúpula da Rocha, cenário da emblemática passagem das Escrituras, onde Abraão oferece seu filho Isaque a Deus em demonstração de sua fé. Essa rocha tinha um formato parecido com o de uma mesa e era usada para sacrifícios. Além de Abraão, Jacó e outros profetas também a usaram. Pelo formato e pelo uso contínuo em rituais que terminavam em sangue, o local se tornou sagrado como ponto de conexão direta com Deus. As obras teriam levado 7 anos, ou 13, dependendo da interpretação, sendo que Salomão o projetou orientado por Deus, e o mestre de obras foi Irã. O Templo de Salomão era composto de altar de sacrifício, o mar de bronze, um reservatório de água para se lavar dos pecados, 2 colunas, sendo a da direita Jaquim e da esquerda Boaz. Cada uma delas tem muitas interpretações em várias tradições. Alguns exemplos são Sol e Lua, Celeste e Telúrico, membros inferiores do homem, Justiça e Força, entre muitas outras. O templo ainda tinha a mesa de pães. Tinha também 10 menorás, que são grandes candelabros de ouro com 7 lâmpadas a óleo. Tinha também o altar de incenso, o véu de acesso ao Sagrado dos Sagrados, onde a Arca da Aliança ficava guardada e era permitido o acesso apenas ao sumo sacerdote. A influência da história da construção desse templo é tão ampla quanto o número de tradições que se debruçam sobre ela. Segundo a tradição judaica, o templo de Deus só pode ser construído em Jerusalém, local em que Deus escolheu. Portanto, com sua primeira destruição e expulsão dos hebreus de Canaã, deu-se início às construções das sinagogas, hoje espalhadas pelo mundo inteiro. As sinagogas têm o propósito de servir como casa de estudo das leis hebraicas, como casa de prece e oração, e também é o ponto de encontro da comunidade judaica da região. A mudança do templo para as sinagogas e os exílios que os hebreus sofreram acabaram definindo e alterando a liturgia judaica, já que alguns rituais tiveram de ser adaptados. A própria arquitetura e estética de suas sinagogas foram alteradas às condições e regulamentos existentes em cada tempo e lugar em que foram exilados. O realmente importante para eles era ter um lugar para se praticar os preceitos da comunidade. Na época do reformismo protestante, as sinagogas eram construções monumentais. Os judeus precisaram rever novamente sua liturgia para evitar que os jovens continuassem a se converter ao protestantismo. Então, novas mudanças foram feitas com a instituição do coro e os rituais passaram a ser na língua local em vez do hebraico. A própria arquitetura das sinagogas era inspirada pelas tendências locais. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e a criação do Estado de Israel, os judeus eles procuraram recriar a identidade visual, buscando principalmente em seus achados arqueológicos. Hoje, atualmente, uma sinagoga ela tem muito mais elementos que reforçam sua liturgia na parte interior do que na parte exterior. Bom pessoal, esse foi o primeiro vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Se você quiser ver a segunda parte, clica aí no link. Se você gostou e quer que o projeto continue, curte e compartilhe. Sugestões de novos temas pode colocar aí nos comentários, certo? Então até a próxima.